Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver vendo esse vídeo. Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar trazendo uma discussão para vocês sobre um tema que eu acho bastante interessante, eu até curto na realidade, né? Hoje eu vou trazer uma comparação entre livros de tecnologia e documentação, tá bom? Mostrando os prós e contras de cada um, beleza? Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo, vai ser uma comparação bem direta, tranquila, não é isso? Então, eu vou trazer para vocês aqui as vantagens de se estudar por livros e as vantagens de se estudar por documentação, tá bom? Então, eu vou trazer a de ambas as duas. Logicamente, eu vou trazer as desvantagens de cada uma das duas também, né? Não é só de vantagens que vive alguma coisa, né? Tem que ter alguma coisa de ruim nela. E eu vou trazer para vocês minha opinião, explicando um pouco para vocês sobre o que eu acho, né, de documentação e de livros, né? Lembrando que eu estudei tanto por ambos, né, tanto por documentação e por livros, mas eu vou trazer minha opinião. Aqui são alguns exemplos de livros que eu estudei, como sistemas operacionais modernos, Java 8, comunicação de dados e redes de computadores, e aqui eu não tenho imagens e documentação específica. Eu peguei esses símbolos aqui para representar, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vou começar primeiramente pelas vantagens de se estudar por livros, tá bom? Vou trazer algumas vantagens que se tem, tá? Então eu vou pegar aqui. E vamos lá, pessoal. Qual é a primeira vantagem que eu acho de se estudar por livro, né? A principal que eu acho é linguagem clara, tá bom? Uma linguagem clara. O que seria uma linguagem clara? Seria uma linguagem mais familiarizada. Não seria, por exemplo, não uma linguagem muito técnica. Seria uma linguagem um pouquinho mais informal, partindo para formal, sabe? Não seria não seria aquela linguagem que seria muito complexa ou que tivesse muitas palavras difíceis. Você, sei lá, precisasse de um dicionário para tentar entender o que estava sendo escrito. Então, é algo muito mais claro, algo muito mais direto que faça com que você realmente entenda o que está escrito ali naquela página, naquele parágrafo, naquele pequeno texto. Então, isso é uma das vantagens que eu acho de se estudar por livros. A linguagem é uma linguagem simples, clara e objetiva também. Objetiva porque vai direto ao ponto e te ensina logo de imediato o que uma coisa faz ou qual é a utilidade dela, trazendo novamente vantagens e desvantagens, isso de uma maneira muito clara, tá bom? Vamos aqui então agora para a segunda vantagem que eu acho, né? Vou deixar aqui um traço para deixar como se fosse uma lista. Vamos lá, pessoal. Qual é a segunda vantagem que eu acho de se estudar por listas, né? Por livros, né? Os livros, ele é possível ler em qualquer lugar. Mas você pode falar assim, poxa, mas você tem como baixar a documentação, algo em PDF. Sim, tem como baixar. Só que, convenhamos, cara, é 5.000, pelo menos a documentação da linguagem Python, cara, documentação em geral, são muitas páginas. A documentação do Python, eu baixei uma vez só por curiosidade, são 11.000 páginas, 11.000. Daqui que teu celular abra, né, dependendo, daqui que você abra esse documento inteiro de 11.000 páginas, às vezes sai travado, às vezes não sai como quer. É muito ruim ler documentação, pelo menos em PDF. É muito ruim. É melhor para o site. Já o livro não. O livro, por exemplo, falando de livros digitais e físicos também. Livros, em geral, você pode levar ele para qualquer lugar, para o restaurante, né? Você pode ler no ônibus, né? Eu só vou achar engraçado você, sei lá, o cara lendo um livro de assembly no meio do ônibus, né? Eu queria ver a reação das pessoas vendo isso, né? Mas, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Livros, eles podem ser transportados para qualquer lugar. Para, por exemplo, uma loja, para um restaurante, para um shopping, para qualquer lugar. Qualquer lugar. Documentação, você não vai imprimir uma documentação, né? Eu creio, 5.000 páginas, 10.000 páginas uma documentação, você vai trazer basicamente um livro de 1 metro de altura para você ler, entendeu? Então, é muito difícil você ficar levando documentação e é muito difícil você ler, entendeu?
Então, essa é a segunda vantagem que eu acho de se estudar por livro. O terceiro, exemplos claros. Existem muitos exemplos, lógico que documentação também mostra. Só que os livros, eles trazem exemplos muito bons. Eles trazem exemplos com muitas explicações. Muitas linhas, eles explicam linha por linha, boa prática, o que é recomendado fazer e o que não é recomendado fazer. Isso eu dou ênfase, pelo menos a esse livro aqui, ó, Java 8 Como Programar, que foi um livro que eu até trouxe aqui no canal, uma review. Se você não viu, veja, um vídeo bastante interessante. É uma review clara que eu acho desse livro, e ele traz, pelo menos os exemplos que ele traz dos aplicativos Java, são exemplos muito simples. Qualquer pessoa consegue ler e entender aquilo que ele está falando. É linha por linha, ele explica, linha por linha, sabe? Então, eu acho isso muito legal dos livros, esses exemplos claros que eles trazem das funcionalidades, das funções, dos métodos, das variáveis, das classes, por exemplo, no Java. Então é muito interessante essa linguagem que ele traz, essa explicação, todo esse aprofundamento que ele faz. Isso é muito bom. A quarta coisa que eu acho, exercícios, né? Traz muitos exercícios, pelo menos esse livro aqui novamente falando do Java 8, mas de todos aqui, por exemplo, sistemas operacionais modernos, comunicação de dados e redes de computadores, trazem exercícios, muitos exercícios, exercícios de escrita, exercícios de cálculo, exercícios de marcar, trazem a resolução desses exercícios no próprio livro. Eles separam uma página só dedicada a responder os exercícios que eles propõem. Isso é muito bom. Isso eu acho sensacional, então você não precisa ficar buscando na internet resolução dos exercícios. O que eu acho muito difícil ter resolução de exercícios, por exemplo, desse livro aqui, um livro já antigo, tá? Então, isso eu acho muito bom dos livros. Isso eu acho muito bom para os livros, trazer a resolução dos exercícios que eles mesmos propõem. Por isso que eu faço no meu canal, no meu curso de Python, eu gravo o curso e gravo a resolução dos exercícios, para você não ficar procurando na internet o tempo todo resolução, pedir para uma IA fazer, entendeu? Então eu sempre gosto de trazer para vocês estudarem e entenderem melhor os raciocínios, tá bom? Então é isso. E uma outra vantagem, uma quinta que eu acho, ele é muito bom para quem está começando. Ele é muito bom para quem está começando. Quem está começando na área de programação, existem diversos livros com uma linguagem, novamente uma linguagem muito acessível, com exemplos claros, com exercícios, com coisas muito simples, conceitos simples demais, para que qualquer pessoa realmente que está começando entenda, tá? Entenda. É muito ruim você, por exemplo, um iniciante abrir uma documentação toda em uma determinada língua estrangeira e ele olhar para aquilo e falar que é algo de outro mundo, que é algo que não é para ele. Já o livro não, o livro ele faz com que o leitor que está lendo, ele possa aprender de maneira clara e mostrar para ele que ele é capaz sim de aprender aquilo, entendeu? Trazendo exemplos, vantagens, e outras coisas que fazem com que engajem o leitor, entendeu? Então, isso que eu acho muito legal dos livros. Isso eu acho demais, eu acho sensacional isso dos livros que eles trazem, tá bom? Então, pessoal, esse aqui foi algumas vantagens que eu acho, tá bom? Então, eu vou até colocar aqui, olha só, vantagens dos livros, tá bom? E agora, pessoal, vamos agora falar das vantagens das documentações, beleza? Então, eu vou colocar aqui, ó, vantagens das documentações, tá bom? Então, né, obviamente que eu não ia falar só dos livros, eu vou falar da documentação também, quais são as vantagens de se aprender com documentação, tá bom? Então vamos lá, pessoal, qual é a primeira vantagem que eu acho de se estudar com documentação, tá bom? Primeiro, acesso a todas as funcionalidades de uma tecnologia, tá? Acesso a todas as funcionalidades de uma tecnologia, pessoal. O que seria isso? Pessoal, a documentação, para quem não sabe, é basicamente todo o ensino de uma tecnologia em específica. Todo o ensino vai ensinar tudo,
tudo que ela disponibiliza, todas as funções, todas as variáveis, todos os métodos, tudo. Se tem uma tecnologia no mercado e tem a documentação, aquela documentação que falam é basicamente ensinando tudo que tem naquela tecnologia, tudo para que serve, como usar, tá bom? Então é acesso a tudo, tudo isso. Não tem como, por exemplo, um livro, ele trazer toda a documentação, até porque não seria tipo assim um livro em si, seria literalmente a documentação, seria tipo um livro, entendeu? Seria a mesma coisa de imprimir a documentação de uma tecnologia, não concorda? Se um livro em específico de programação trazesse toda a documentação, não faria muito sentido, faria mais sentido baixar a própria documentação do site e ler por si só, tá bom? E os livros, eles enxutam muito alguns termos, algumas funções, algumas coisas que poderiam ser úteis para o programador, porém ele acaba tirando por não fazer muito sentido assim para a pessoa que está começando, sabe? Mas eu acho isso bem ruim, porque a gente não sabe quais seriam os interesses da pessoa que estaria lendo aquele livro. Vai que ele gostaria daquilo que ele teria tirando, entendeu? Ou que ele queria trabalhar com aquilo, sabe? Então, acho isso muito ruim. E eu entendo também por não conseguir colocar tudo, né, pessoal? Então, por isso que eu digo que documentação ela é bom, porque você vai ver todas as funcionalidades de uma tecnologia específica, tá bom, pessoal? Então, essa seria uma das vantagens. E qual seria a outra? Atualizações recentes. Atualizações recentes, pessoal. Então, se uma tecnologia, por exemplo, digamos um exemplo, por exemplo, do Python. O Python está na versão 3.14 dele. No futuro, se lançar, por exemplo, a versão 3.16, 3.18, 3.20, já vai ter documentação presente dessas novas atualizações que o Python fez. Se um livro, por exemplo, de programação, ele fala sobre o Python 12 e a gente está no Python 16, obviamente que vai ter coisas do Python 16 que não vai existir no Python 12. Não vai existir no Python 12. E a pessoa que vai estar lendo aquilo, ela vai estar lendo, por exemplo, ela vai estar lendo uma versão daquela tecnologia desatualizado. Isso é muito ruim, porque ele não vai estar conectado com as novas coisas, com as novas implementações do mercado, com as novas implementações daquela tecnologia. Então, isso acaba sendo muito ruim para os livros, né? Trazendo conteúdos, por exemplo, de linguagens nos livros. Acaba sendo bastante ruim, né? Acaba sendo bastante ruim. E as documentações, eles trazem tudo atualizado. Se surgiu alguma coisa nova da tecnologia, eles vão lá, atualizam a documentação e publicam no site deles. Publica nas suas redes sociais ou em qualquer outro local. Mas eles sempre atualizam a documentação para colocar aquela coisa nova, aquela nova funcionalidade presente na linguagem, dentro da documentação. Então, isso seria uma das vantagens de se ler documentação, por exemplo, de tecnologias. E agora, pessoal, vou trazer algumas desvantagens. Acho que algumas desvantagens vocês já devem ter pegado mais ou menos quais seriam, tá bom? Mas eu vou começar aqui pelas desvantagens dos livros, o que eu acho, tá bom? O que eu acho. Então, vou começar pela primeira desvantagem que eu vejo em livros, né? Que a primeira são ultrapassados com o tempo. O que seria isso? Por exemplo, esse livro aqui, por exemplo, de Java 8, eu não sei quando ele foi lançado, porém ele foi lançado há vários anos atrás, muitos anos atrás, 2012, 2010, se brincar, acho que até 2007, 2009, por exemplo, foi lançado esse livro. Ou seja, ele foi lançado há 17 anos atrás. 17 anos atrás. 17 anos atrás para cá, mudou muita coisa. Mudou coisas absurdamente. Mudou muitas coisas. Então, o conteúdo desse livro aqui, de um certo modo, ele acaba sendo muito desatualizado. Eu tenho, por exemplo, um livro desse mesmo autor aqui, só que ele é um livro de C++. Ele é um livro de C++. E eu mesmo percebo que, às vezes, quando eu leio ele, há conteúdos, há exemplos, por exemplo, que não são mais aplicáveis hoje em dia.
Ele traz coisas que já foram, que funcionaram anos atrás no lançamento desse livro. Então as coisas que ele trouxe anos atrás, se for aplicados agora, talvez nem funcione mais, porque a abordagem foi mudando conforme o tempo. E quando a abordagem muda conforme o tempo, aqueles livros, essas documentações de anos atrás acabam sendo esquecidas e não são válidos mais hoje em dia, porque o mundo mudou, a tecnologia mudou, então não faz sentido estudar algo que já foi ultrapassado, entendeu? Não faz sentido, tá bom? Então essa é uma desvantagem que eu acho por se estudar por livros, né? Essa ultrapassagem que ele tem com o tempo, né? E a outra que eu acho, né? Isso aqui é mais por questão de dinheiro, que são mídia física. Mídia física é cara, muito cara, tá? Muito cara mesmo. E eu digo isso porque eu não tenho nenhum livro de programação. Mas você diz, poxa, então, mas você não tem livro de programação? Isso é a prova, isso é uma prova de que do que eles realmente são caros. Por exemplo, esse livro aqui de sistemas operacionais modernos, esse livro na Amazon está custando R$300. Tem livros de JavaScript, por exemplo, que é um JavaScript como programar. Livro muito bom de JavaScript que eu li. Cara, aquele livro na Amazon está custando R$280, se eu não me engano. 290. São livros extremamente caros, pessoal. Extremamente caros. Não é normal um livro custar esse preço, entendeu? Aí uma pessoa, por exemplo, pobre, que não tem muitas condições financeiras, ele quer comprar um livro para estudar, por exemplo, não pode devido a justamente esse preço muito salgado dos livros, entendeu? Principalmente os de tecnologia. É muito caro, são livros absurdamente caros. Tudo bem, se você tem dinheiro, ganha muito dinheiro, né? Se você trabalha com programação, ganha muito dinheiro com isso, cara, invista. Invista, é muito bom. É muito bom livros físicos, entendeu? São caros, isso aqui serve para pessoas, por exemplo, que não têm condições financeiras para pagar em um livro. R$300, por exemplo, você poderia... Não sei que hoje em dia no Brasil não dá para comprar quase nada, sabe? Mas, sei lá, é um arroz, né? Tipo assim, comprar algum alimento, alguma comida em restaurante, algo do tipo, entendeu? Então, lógico, o cara tem que fazer um sacrifício, tem que escolher a opção. Comprar um livro de Java ou comer hoje, né? A garantia que vai estar vivo amanhã. Então, né, ele tem que fazer algumas dessas escolhas para poder viver, né? Ele tem que fazer duas escolhas, não pode ser duas ao mesmo tempo, tá? Então, depois de tudo isso, né, eu vou trazer as desvantagens de se estudar por documentação, pessoal. Vamos lá, né? Eu vou falar que a primeira é linguagem complexa. A linguagem, pessoal, assim, pelo menos para quem é iniciante na área, eu vejo, talvez seja um pouco complexa. Eu vou ser bem sincero, tá? É uma linguagem um pouco difícil, exige muita interpretação, exigem conhecimentos técnicos de algumas palavras, alguns termos específicos que a pessoa deve saber para poder conseguir ler de maneira clara e realmente conseguir entender o que está sendo dito, né? O que é diferente do livro, que foi uma das vantagens que eu trouxe, uma linguagem clara. O livro traz essa linguagem clara, porque ele tenta mostrar para o leitor que ele consegue aprender aquilo, entendeu? Então traz de uma forma muito simples, de uma forma muito enxuta. Documentação serve, por exemplo, você está bastante experiente na área, você pode ler documentação, mas para quem é iniciante acaba sendo muito ruim, para quem começa iniciando na área, sabe? Isso é minha opinião, tá bom? Você pode colocar nos comentários se discorda ou não das minhas afirmações, tá bom, pessoal? Eu não tenho briga, vocês podem comentar, tá bom? Eu respondo cada um de vocês, tá bom? O espaço é de você, o direito é seu de discordar e não concordar de alguma coisa, tá bom? Então eu deixo isso bem claro, tá bom? Podem comentar, eu amo quando vocês comentam, acho muito legal isso. E agora eu vou trazer uma outra desvantagem que eu acho, né? Eu acho que essa aqui seria muito parecida com a primeira, né? Que seria, por exemplo, confuso para quem está começando na área. Realmente, é confuso para quem está começando na área devido ao quê? A linguagem complexa que ela apresenta. Então, aqui seria, por exemplo, acho que 2 ou 1, considerando... Acho que vou considerar 1, né? E esse outro aqui é muito bom, tá? Essa outra desvantagem é muito presente e é óbvio, né?
não possui tradução para outros idiomas, né? Não possui tradução para outros idiomas. Isso é óbvio, isso é lógico, né? Todas as documentações de todas as tecnologias são em inglês. Python é em inglês, React em inglês, Java é em inglês, JavaScript é em inglês, Django é em inglês, Pygame é em inglês, Pandas é em inglês. Tudo é em inglês, pessoal. Todos é em inglês. Para quem não tem o domínio de inglês, para quem não sabe do básico, quando ele for pegar uma documentação, ele vai entender nada. Ele vai só jogar no Google Tradutor e ver o que está sendo escrito. Às vezes nem o Google Tradutor acerta, às vezes na verdadeira tradução o sentido, a semântica do que ele quer dizer naquele momento, entende? Então, isso acaba sendo muito ruim. Isso acaba sendo muito ruim para quem está começando a ficar botando só no GPT ou no Google Tradutor para ficar colocando. Acaba sendo muito ruim, porque às vezes a tradução não é exatamente o que ele está escrito ali na página, entendeu? Então, para quem não tem o domínio de um idioma específico, acaba se ferrando muito ao tentar aprender. Acaba se ferrando muito, entendeu? Então, óbvio que o cara tem que ter um domínio de uma língua, ele tem que ter um domínio de um idioma para conseguir ler, entender e compreender o que está sendo escrito na documentação, porque todas são em inglês, pessoal. Todas as documentações são em inglês, não adianta procurar em português. Não adianta, entendeu? Então todas são em inglês. Eu recomendo que vocês aprendam inglês, tá bom? Aprendam inglês, inglês é importante. Inglês é o idioma do futuro, cara. Você aprende inglês, você tem liberdade muito no futuro, tá bom? Pessoal, depois de toda essa conversa, depois de falar muito, depois de explicar, trazer os pontos, qual é o melhor? Definitivo. Batam os tambores. 3, 2, 1. Pessoal, o melhor é nenhum. Os dois são bons. Os dois são bons. Os dois são bons, pessoal. É isso. Os dois são bons. Os dois trazem os seus prós e os seus contras. Os dois possuem vantagens e desvantagens. Eu estudo pelos dois. Estudo pelos dois. E não sou arrependido. Eu estudo por livros e estudo por documentação. Ambos são bons. Não se limitem a um. Fiquem nos dois, tá bom? Não fique do lado dos livros ou do lado da documentação. Estude pelos dois, pessoal. Estude pelos dois. Tô falando sério, tá bom? Estude pelos dois. Vocês não vão se arrepender em nenhum momento, tá? Vocês não vão se arrepender em nenhum momento. Porque vocês vão estar estudando pelas duas coisas e isso é muito bom, trazendo linguagem clara, exemplos e todas as funcionalidades, tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Eu realmente espero que tenham gostado. Deixe o seu like e se inscreva, tá bom, pessoal? Espero muito chegar a 1000 inscritos esse ano. Espero, no fundo do meu coração, espero muito conseguir essa marca. E é isso, pessoal. Valeu!